Olá, caros alunos. Na aula de hoje, nós falaremos sobre as práticas pedagógicas fundamentadas em Piaget, Vygotsky e Vallon. Discutiremos algumas possíveis práticas pedagógicas. São muitas que podem ser desenvolvidas pelo sujeito professor. Aqui, na aula de hoje, nós apresentaremos algumas possibilidades. Para iniciarmos nossa discussão, nós lembramos que, segundo Piaget, o objetivo da educação é formar o pensamento do aluno. Além disso, Piaget buscava e preocupava-se em formar indivíduos autônomos do ponto de vista intelectual e moral. Nesse sentido, mais do que buscar a acumulação de conteúdos, a escola deveria se preocupar a ensinar os alunos a pensar, a repensar, a discutir, a ressignificar e a construir as verdades ou as supostas verdades, né? Deveria também ensinar o aluno a fazer perguntas, a fazer questionamentos, deveria promover a construção de um sujeito inquieto, capaz de estranhar o mundo à sua volta. Ainda segundo Piaget, o conhecimento é resultado da interação entre o sujeito com o objeto do conhecimento. Conhecendo, sabendo disso, tá? É importante, então, que o professor promova situações pedagógicas a partir das quais podem acontecer a interação do sujeito educando com o objeto do conhecimento. Nessa linha de raciocínio, pensando então nas práticas pedagógicas propriamente ditas, fundamentadas em Piaget, nós podemos destacar que caberia ao educador criar situações e armar os dispositivos iniciais capazes de suscitar problemas úteis à criança, problemas relacionados ao seu cotidiano, problemas relacionados ao seu dia a dia, problemas relacionados à vida infantil, ao cotidiano infantil, ao universo infantil. Além disso, cabe ao professor que deseja desenvolver práticas pedagógicas fundamentadas na teoria piagetiana, lidar e trabalhar com contra-argumentos. Por que contra-argumentos? Porque os contra-argumentos, eles vão possibilitar situações de desequilibração no sujeito. E as situações por ele vivenciadas de desequilibração irão irão conduzi-lo à formulação de hipóteses. E o sujeito, de acordo com a teoria piagetiana, ele aprende, ele constrói conhecimentos, ele desenvolve o seu raciocínio, desenvolve a sua inteligência também a partir da construção de hipóteses. Então, caberia ao professor propor ao estudante situações problema, situações difíceis de serem resolvidas. Caberia ao professor, propor-lhe questões e, sobretudo, desafios a serem resolvidos. São desafios pertinentes, atinentes à sua faixa etária, ao seu nível de escolaridade, não desafios inexequíveis, não desafios impossíveis, mas sim desafios possíveis, desafios exequíveis. Caberia também cuidar, de acordo com Piaget, é preciso que o professor atente-se para isso, é preciso que o professor cuide disso, para que a sua presença na sala de aula, para que a sua aula, para que a sua fala, para que o seu discurso não seja marcado pelo autoritarismo. Piaget se contrapõe o tempo todo, ao longo das suas mais de 50 obras, a situações marcadas pelo autoritarismo, ou por um discurso pedagógico escolar que não permite a devolutiva do aluno, não permite ao aluno perguntar, questionar e contra-argumentar. E trazendo algumas palavras do próprio Jean Piaget, contidas nessa obra excelente que eu indico para vocês, que é um dos clássicos
da área de psicologia do desenvolvimento, da área de teorias de aprendizagem. A obra é denominada Para Onde Vai a Educação? Nesta obra, neste texto, Piaget diz o seguinte: o que se deseja é que o professor deixe de ser um conferencista e que estimule a pesquisa e o esforço, ao invés de se contentar com a transmissão de soluções já prontas, diz Piaget em 1973, nesta obra Para Onde Vai a Educação? Ao final desta aula, vocês irão assistir a uma entrevista com a educadora Leni André Pimenta, doutoranda da área de educação escolar. Ela vai nos ensinar e ela vai nos transmitir algumas questões muito importantes sobre a prática pedagógica fundamentada em Jean Piaget. Dando sequência, nós falaremos sobre algumas das contribuições de Vygotsky, do Levi Seminovich Vygotsky. Este filósofo, este erudito russo, que nos ensinou que cabe ao professor envolver os alunos em uma atividade colaborativa para o desenvolvimento de uma prática pedagógica interessante e instigante. Como o professor pode desenvolver essa prática pedagógica colaborativa? Por exemplo, trabalhando com agrupamentos, por exemplo, trabalhando em grupos, grupos a partir dos quais as crianças podem se reunir espontaneamente, ou seja, os grupos podem ser formados pelas próprias crianças, os grupos também podem ser formados pelos professores, a partir dos objetivos daquela aula, a partir dos objetivos de aprendizagem que o professor tem em mente. E por que é tão importante, as crianças trabalharem juntas em situações colaborativas? Porque Vygotsky tem em mente, tem como postulado, que as crianças se encontram em diferentes níveis de conhecimento, possuem diferentes saberes acumulados, tá? Outra prática pedagógica fundamentada nos postulados vigotskianos diz respeito ao diálogo, E o diálogo, a partir das contribuições de Vygotsky, ele é muito valorizado. Ele não é entendido como uma prática pedagógica secundária ou uma prática pedagógica desprezível, ou uma prática pedagógica sem valor. Ao contrário, o diálogo ensina a criança a escutar, ensina a criança a argumentar, a contra-argumentar, a posicionar-se diante de uma determinada situação. E o diálogo pode nascer a partir de situações vivenciadas pelas crianças e pelos professores na própria sala de aula, pode ser pré-concebido, pré-estabelecido pelo professor a partir de um tema, aí ele vai formulando questões, vai instigando, vai chamando, vai convocando as crianças a responderem. E o diálogo é importante também porque ele possibilita algo fundamental dentro da teoria vigotskiana, que é o que diz respeito à negociação de sentidos. Vygotsky tem uma contribuição inestimável nessa perspectiva, porque desde a sua época ele vem dizendo que os sentidos não são únicos, os sentidos não são pré-estabelecidos, os sentidos não são unívocos. E nesse processo de negociação de sentidos, as crianças vão aprendendo que as palavras podem ter mais de um sentido, que as palavras têm vários sentidos, dependendo da posição de sujeito que as enuncia, dependendo do contexto histórico, social, cultural, ideológico e dependendo da situação. Então, essas são algumas das práticas pedagógicas que podem ser vivenciadas, podem ser realizadas em sala de aula. A essas práticas pedagógicas acrescenta-se o brincar. E o brincar, segundo Vygotsky, ele pode ser realizado dentro da sala de aula ou extra classe, fora da sala de aula. O brincar promove o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento do vocabulário. O brincar permite à criança construir regras, estabelecer regras, porque vocês devem se lembrar que até mesmo nas brincadeiras de faz de conta, as crianças criam regras ou reformulam regras
culturalmente estabelecidas, né? E aqui eu gostaria de lembrar aos sujeitos professores a importância da valorização dos jogos, das brincadeiras e do brincar propriamente dito, que na educação infantil deve acontecer todos os dias. Brincar na educação infantil é um dos eixos estruturantes deste eixo, né, deste trabalho, desta parte da educação básica, desta área da educação básica, digamos assim. Vygotsky ressalta também que a brincadeira desenvolve a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância, né, entre aquilo que a criança sabe e aquilo que ela pode produzir, aquilo que ela pode construir com a ajuda do outro, com a mediação do outro. Então, as contribuições de Vygotsky, reforçando, elas são inestimáveis, elas são importantíssimas. E aqui eu deixo a sugestão de um vídeo para vocês chamado Levi Vygotsky, Grandes Educadores. É um vídeo muito interessante, é um documentário, na realidade, que vale a pena vocês assistirem, e esse documentário vai lhes trazer conhecimentos e vai lhes permitir novas discussões e novos pensamentos e novos debates também. Dando sequência, nós vamos falar então sobre as contribuições pedagógicas de Henri Wallon, né? Que no plano Langevin-Wallon prevê tanto o trabalho individual quanto o trabalho em grupo, tal como Vygotsky. Wallon também destaca a importância do trabalho em grupo. E Wallon vai dizer que o trabalho em grupo, além de ele ser colaborativo, ele possibilita a divisão de responsabilidades, ele possibilita a administração de regras, a administração de conflitos. Isso tudo de um ponto de vista socioemocional e afetivo, que é um dos pilares da obra de Wallon, é importantíssimo, né? Então vocês observem e reflitam que desde sempre essas bases, as bases da afetividade, as bases socioemocionais, podem ser pensadas e podem ser dialogadas com as crianças. Dando sequência, ele vai destacar a importância de o professor aproximar-se do aluno. E aqui eu gostaria de destacar duas situações a partir das quais o professor pode se aproximar dos alunos, ou fazendo a mediação dos conhecimentos, ou fazendo algumas intervenções. Intervenções por meio de perguntas, intervenções por meio de questionamentos, intervenções por meio de situações, problemas e mediações entre a cultura acumulada, entre os saberes socio-historicamente acumulados, disponíveis na história, e entre os saberes que a criança já acumulou, entre os saberes escolares e não escolares que a criança traz para a escola. De acordo com Wallon, o papel do professor é fundamental. Wallon vai nos ensinar, tá, a importância, né, de valorizarmos as emoções, os sentimentos como o suporte do ato motor, como suporte das atividades motoras a serem desenvolvidas pela criança. E este educador nos ensina algo extremamente importante. Ele nos faz refletir sobre uma pergunta relevante, que é a seguinte, né? Estou despertando interesse nos meus alunos com as minhas práticas pedagógicas? As crianças estão gostando? As crianças estão participando? Os alunos sentem-se instigados? Os alunos sentem-se motivados? O que eu estou desenvolvendo contribui para o crescimento, para o desenvolvimento de meus alunos? E aí ele vai dizer também que é preciso, né, cuidarmos do sujeito integralmente. E isso é possível também por meio das nossas práticas pedagógicas escolares, cuidando da afetividade, cuidando da emoção, cuidando dos atos
motores, né? Por meio, por exemplo, das brincadeiras também, por meio de situações relacionadas à leitura, relacionadas à escrita, porque essas práticas culturais, elas vão mexer com os afetos, com as cognições, com a cognição, melhor dizendo, elas vão mexer com a criança de maneira integral, que é o que Vallon propõe em toda a sua obra, ou seja, pensarmos a criança integralmente. Então, essas são algumas sugestões, é lógico que o professor pode e deve acrescentar. E eu termino essa aula lembrando que em seguida nós assistiremos a entrevista com a professora Leni André Pimenta. Desejo que vocês tenham gostado de saberem, né, de conhecerem algumas dessas contribuições e que vocês também, em suas práticas pedagógicas, em seus fazeres pedagógicos, possam construir outras práticas, outras ações pedagógicas. Por enquanto é isso, daremos continuidade a pensamentos de grandes autores na próxima aula. Para melhor discutirmos a questão relacionada às práticas pedagógicas fundamentadas em Jean Piaget, entrevistamos a professora Leni André Pimenta, doutoranda da área de educação escolar da Unesp, campus de Araraquara, uma educadora com mais de 40 anos de experiência prática. Olá, professora Leni, como vai? Olá, professora Elaine, é um prazer estar aqui com você nessa entrevista. Para nós também é motivo de grande prazer, professora Leni. Então, iniciando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar-lhe como o conhecimento é concebido por Jean Piaget. Bem, é uma construção e nessa perspectiva epistemológica piagetiana comporta uma espiral de um modo ascendente, como no modelo que vocês estão agora percebendo. Então, o modelo que eu desenvolvi, que vai de um processo das estruturas mentais e dos estágios de desenvolvimento. Começa pela equilibração, desequilibração, depois vai para a assimilação, acomodação e vai depois ampliando esses conhecimentos. Quer dizer, a cada novo conceito aprendido, engata um no outro e amplia esses conceitos. Certo. Professora Leni, dando continuidade, e quanto à natureza do processo de conhecimento, segundo Jean Piaget, o que você poderia nos dizer? Bom, dentro dessa perspectiva, novamente eu reforço, é uma construção ativa, né, do conhecimento. É uma participação do educando no seu processo de aprendizagem. Então, comporta uma estrutura ativa. Ele recria, ele ressignifica, ele amplia esses conhecimentos. É dessa forma que se dá. Certo. Professora Leni, como seria, então, uma escola construtivista, uma sala de aula construtivista? Bem, na verdade, não há uma escola construtivista, nem uma sala de aula construtivista, é um professor construtivista. Certo. É assim que se dá e seria ampliar os espaços, colocar o sujeito educando, né, em contato com o objeto para que ele possa transformar, para que ele possa reconstruir, ampliar esses espaços, especialmente junto à natureza, para que ele realmente se sinta parte também deste contexto, né, da natureza. Então, é a forma bem ativa de proceder o conhecimento. Por isso é que nós podemos dizer que Jean Piaget, de certa forma, esteve no início do que hoje se chama, do que hoje se denomina metodologias ativas? Eu acredito que sim, posso considerar esse pensamento sim. Acredito que sim, porque ele já estruturava que a partir de uma experiência, de um processo ativo, orgânico de aprender é que se desenvolve realmente o conhecimento. E vai ampliando a cada estágio de desenvolvimento, que é o sensório motor, toda a parte das operações concretas, operações formais, tudo mais, né? Vai aí pelos estágios, né? Certo. Professora Leni, então nós agradecemos
a sua participação e desejamos bons estudos e sucesso ao longo da sua carreira de educadora. Sabemos Muito que obrigada. você é uma profissional renomada e referência no Brasil para todos nós. Desejo, caros alunos, que vocês tenham gostado da entrevista e especialmente de conhecerem algumas práticas pedagógicas fundamentadas em Jean Piaget.